direto do túnel do tempo, como que a história da Braille começou no nosso grupo, na nossa vida, mais ou menos há 15 anos, lá no Hospital das Clínicas. Eu vim do Rio de Janeiro, transferi uma matrícula pública do Hospital Geral de Bom Sucesso para lá, fui muito bem recebido. Nessa época, o Dr. Zé Mauro fazia as carótidas na sexta-feira, o saudoso Dr. Li tocava o pé diabético, o Fábio Henrique dividia comigo a hemodinâmica, o Rafael é o guitarrista aí, o distribuidor da Braille regional, tinha acabado de chegar, nessa época ele ainda tocava na nossa banda, e o nosso presidente, o Dr. Juliano, ainda era o nosso residente, foi o residente que mais colocou endopróteses Braille em um ano no seu R3 de endovascular. Ele fez 22 endopróteses, e isso nos remete a um tempo muito bom e muito saudoso. No vídeo do ano passado eu tive a oportunidade de levar a apresentação na mesa latino-americana, para a gente tentar mostrar os nossos resultados e trazer e dividir com todos vocês a eficácia e a segurança do uso dos dispositivos Braille. Então nós fizemos uma análise retrospectiva em que nós incluímos todos os pacientes que foram tratados em nosso serviço e que conseguiram fazer o follow-up de 1 ano. Nós tivemos o CEP de autorização da Universidade Federal e o endpoint foi mortalidade em 30 dias, a efetividade e a taxa de reintervenção em 1 ano. Essa foi a distribuição demográfica. Nós conseguimos alocar 54 pacientes tratados, a maioria branco, do sexo masculino, e a grande doença tratada nessa coorte aí foram os aneurismas. Em termos de distribuição, 20% aproximadamente de dispositivos torácicos, 12% tóraco-abdominal, 50% infrarrenal e o restante aortelíaco. A maioria dos dispositivos foram de prateleiras, mas a Braille também nós ajudamos nesse processo de customização da Braille, 32%. Isso aqui é interessante, que a gente consegue hoje ter um gap de tempo muito curto, o tempo médio de 28 dias, mas hoje a gente consegue mais ou menos em 15 dias ter uma customização, e nós também desenvolvemos um projeto de customização padrão. Então hoje o distribuidor regional tem as customizadas padronizadas para arco, para tórax abdominal, então a gente tem um dispositivo meio que customizado, mas à disposição para os casos de urgência. Em termos de mortalidade em 30 dias, 5,5%, 3 pacientes por AVC, infarto miocárdico e sepsis pulmonar, não relacionados ao dispositivo, obviamente, sucesso técnico bastante positivo em 1 ano de 92%, e a taxa de reintervenção de 9%. Se a gente pegar a literatura e ver assim, tem poucos trabalhos de publicação em termos de endopróteses gerais, como foi esse trabalho, a maioria é setorizado, mas se a gente comparar os resultados do Dr. Érico Verhoeven, um apresentador japonês, e esse apresentador de 2014, as taxas de sucesso técnico de reintervenção são totalmente compatíveis com o que a gente teve na nossa realidade aqui local. Para quem não conhece a Braille, o Dr. Domingo Braille é um cirurgião cardiovascular, que, para o meu ver, é à frente do seu tempo. Realmente ele era um entusiasta, tive a oportunidade de conhecê-lo e falei muito para eles que eu acreditava na prótese dele, ele acreditou no nosso trabalho também, nós ajudamos no desenvolvimento dos produtos. Hoje a Braille está em mais de 45 países, mais de 4.500 dispositivos implantados, mais de 800 dispositivos customizados e mais de 170 dispositivos customizados implantados fora do país. Eles têm uma grade boa de devices standard abdominal, tórax abdominal, fenestrado, os dispositivos ramificados de ilíaca, com sistema hidrofílico e o controle do free flow para reposicionamento. Então a gente consegue com esse dispositivo hoje abranger praticamente todos os segmentos da aorta. Em relação ao dispositivo tórax abdominal, ele tem 2 dispositivos de prateleira praticamente, um que é 23 frentes pré-cateterizado, 2 ramos internos em relação à trompa mesentérica e 2 ramos externos em relação às renais. E o mais interessante desses dispositivos é que o ramo mesentérico ele é pré-cateterizado, a meio-dia ele é alinhado com a manopla. Então, você colocar a manopla a meio-dia, você sabe que a prótese está anteriorizada, então não precisa fazer nenhum dispositivo a mais. E o sistema de liberação de catraca, o squeeze to release, você consegue fazer essa liberação. E para acesso mais desafiador, tem esse dispositivo que não é pré-cateterizado, são 4 ramos externos, mas ele tem somente 20 frentes externos para implante. Então, para segmento tóraco-abdominal, realmente é um grande avanço. Aqui foi a primeira publicação
do dispositivo ramificado de ilíaca que a gente ajudou a desenvolver. Isso foi feito em 2017, os pacientes seguem vivo em acompanhamento. Nessa oportunidade a gente fez a embolização unilateral e a ramificação do outro lado. Um excelente resultado, publicado no Jornal Vascular Brasileiro. E também os dispositivos customizados podem ser realizados tanto em relação aos ramos internos e externos, scallops, como já foi previamente apresentado aqui. Alguns casos do nosso serviço, então, paciente com dissecção tipo B29, em que nós fizemos um dispositivo customizado com a fenestra pré-cateterizada para subclave, com bom resultado, e posteriormente, no segundo tempo, esse paciente foi submetido ao tratamento totalmente tóraco-abdominal, com a utilização dos dispositivos Braille e o Stent Point VBX da Gore. Esse paciente já tem mais de 1 ano de acompanhamento com o nosso serviço. Esse é um caso totalmente Braille, então o paciente com aneurisma aórtico ilíaco e o segmento ilíaco acometido bilateralmente, então foi utilizado uma endoprótese Braille padrão abdominal, mas ramificada bilateral, e o Stent Point Uvesto, que foi motivo da minha dissertação de mestrado no desenvolvimento do teste de fadiga in vitro, em que nós utilizamos totalmente Braille nesse dispositivo, e esse paciente tem aproximadamente 1 ano e 2 meses de acompanhamento, e a gente consegue perceber um excelente resultado. Então vejam que a indústria nacional realmente evoluiu de forma universal, ela está ganhando o mundo, o mercado, e como eu falei previamente para vocês, isso nos dá muito orgulho fazer parte dessa história. Então, em conclusão, nessa apresentação, a segurança e eficácia dos dispositivos Braille foi comprovada nessa análise de 1 ano, mas obviamente que nós precisamos de avaliações mais a longo prazo. O que eu posso adiantar para vocês é que em 2026 vai ter um estudo multicêntrico tóraco-abdominal, como está sendo feito com o Vesto também, serviços de excelência no país, e isso realmente nos enche de esperança e de orgulho. Obrigado a todos.